Marcos capítulo 16. Verso 15 e 16. Palavras do Senhor ressurreto. E disse aos seus discípulos, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, o nosso Salvador, ele fala aqui da maior missão deste mundo. Pense em todas as missões importantes que existem. Existe muita coisa importante a ser feita nesse mundo, mas nada se compara a essa missão que o Senhor deu para a sua igreja. Vão por todo o mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Por que que essa missão é tão importante? O Senhor explica no verso 16. Porque aquele que crer será salvo. Aquele que crer será salvo. Vai para o céu. Vai habitar eternamente com Deus. Tem seus pecados perdoados. Aquele que crer será salvo. Mas o Senhor diz: aquele que não crer, ele diz, será condenado. Então nós temos aqui a afirmativa do nosso Senhor, que a única mensagem que salva é a mensagem do Evangelho. Vão por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, porque quem acreditar na mensagem do Evangelho será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Então, uma questão de céu ou inferno. Uma questão de felicidade eterna ou miséria eterna. Portanto, não existe nada mais importante na face da terra do que isso. O Evangelho. E eu quero dar algumas respostas para a pergunta: o que é Evangelho? Porque muita gente fala, né? Você tem que pregar o Evangelho, a gente tem que ouvir o Evangelho, mas o que é o Evangelho? Os nossos irmãos que vão ser batizados hoje confessaram acreditar no Evangelho. O Evangelho, além de todos os cultos, além de irmãos ajudarem em estudos, eles estiveram aqui na classe também, domingo após domingo, aprendendo o Evangelho, e eles foram acreditando, concordando com esse Evangelho e confiando nessa mensagem. Então, o que é Evangelho? Bom, Evangelho é amor que se compadece e doa. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna, seja salvo. Então o Evangelho é amor que se compadece e doa. O Evangelho também é graça que justifica pecadores. Se você quiser abrir Romanos 3, verso 23 e 24. Graça que justifica pecadores. Texto muito conhecido, João 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a situação do homem. Todos pecadores, todos banidos da face de Deus. Essa é a realidade. Porém, o verso 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E o verso 25 fala do seu sangue. Então, meu amado, a perdição é abrangente, a perdição é quase completa, mas o Senhor, na sua graça, justifica pecadores culpados. Ele justifica pela graça e pelo sangue. O que é o Evangelho? O Evangelho é autoentrega para livrar deste mundo, para livrar a pessoa deste mundo condenado. Autoentrega,
Gálatas capítulo 1, lá depois de 2 Coríntios, Gálatas capítulo 1, verso 3, diz assim: graça e paz da parte de Deus, Pai, e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem o que o Senhor Jesus Cristo fez, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para quê? Para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. O Evangelho é a autoentrega de Jesus Cristo, deu a si mesmo para nos livrar de um mundo cujo destino é destruição. Esse mundo, como nós o conhecemos, se você consultar 2 Pedro capítulo 3, você vai ver que esse mundo, como nós o conhecemos, será destruído pelo fogo. Esse é o destino do mundo. O mundo é como uma bola de neve descendo ladeira abaixo. Só vai crescendo, crescendo, crescendo para se esborrachar lá embaixo. O mundo está em rota de colisão. Todos esses filmes que a gente vê, chamados filmes apocalípticos, que falam de desastres que acabam com o planeta, só tem um erro. O que vai acabar com o planeta não é desastre natural, é a ira do Senhor. E Jesus se autodoou naquela cruz para livrar você dessa ira, dessa condenação, para lhe trazer a salvação. Isso é o Evangelho. O que é o Evangelho? Maldição recebida para resgatar malditos. Gálatas capítulo 3, verso 10, existe uma sentença para a humanidade, diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Paulo escreve aos Gálatas informando aos judeus que a ideia que eles tinham de que poderiam obedecer à lei e com isso receberem a bênção de Deus era um engano tremendo. Ele diz aqui, olha, todos que estão debaixo dessas obras da lei, isso é, querendo agradar a Deus pelo bom comportamento, estão debaixo de maldição, porque a lei diz: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas. Existe alguém aqui que obedece a Deus plenamente? Eu gostaria de conhecer, porque você seria o único na face da terra. Ninguém consegue obedecer a Deus plenamente. Todos aqueles que acham que vão entrar no céu porque são bons, porque são gentis, porque não são tão perversos quanto outros, todos aqueles que pelo seu esforço, pelo seu mérito, pensam que vão agradar a Deus, que vão obter acesso ao céu, estão debaixo de maldição. Há uma maldição sobre a humanidade quando o primeiro casal pecou. E é sobre todos os seres humanos, porque nenhum deles consegue cumprir a lei divina. Então você vê maldição recebida para resgatar muitos. Todos escravizados pela lei, todos escravizados pelo pecado, mas alguém vai receber essa maldição. Olha que coisa linda, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos livrou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Evangelho é a história de um Senhor bendito que se fez maldição, para que aqueles que são amaldiçoados sejam abençoados. Para que a bênção de Deus venha sobre a sua vida, o Filho de Deus foi tratado como se ele fosse um maldito.
A ira de Deus, o Pai, foi derramada sobre ele, para que ele pudesse comprar você, resgatar você da maldição. O Evangelho é isso. Eu não posso me salvar, mas existe alguém que pode me salvar. Jesus, o Salvador. Isso é o Evangelho. É a boa notícia. A notícia mais maravilhosa de todos os tempos. E tão negligenciada, irmão. O mundo negligencia essa boa nova completamente. Mas, para nossa tristeza, a igreja tem negligenciado essa boa nova. Não são muitos os púlpitos, nem muitas as igrejas onde os pregadores agora estão falando sobre o Evangelho. Não são muitos, infelizmente. O que é o Evangelho? O Evangelho é o Filho sendo enviado para ter muitos irmãos. Gálatas capítulo 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos. E agora é o Natal, né? Isso aqui é um verso natalino. Vindo a plenitude dos tempos, isso é, vindo aquele momento decidido por Deus, preparado por Deus, o momento certo, vindo o momento certo, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O Deus eterno Pai envia o Deus eterno Filho para nascer como um ser humano nessa terra, e ainda sujeito à lei de Deus. Verso 5 nos diz, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O filho legítimo desce para adquirir filhos adotivos, adquirir irmãos. Você que confia em Jesus Cristo, você sabia que Jesus é seu irmão? É interessante, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Deus, mas Ele também é seu irmão. E Ele vem com esse plano, esse projeto de remir pessoas da maldição para que elas possam ser adotadas como filhos de Deus, possam passar a ser seus irmãos. O Evangelho, meus irmãos, o que é o Evangelho? O Evangelho é a vinda do Salvador com a missão de salvar. 1 Timóteo, capítulo 1, também é um texto natalino. Você pensa que os textos de Natal estão só nos evangelhos de Lucas e Mateus? Não, estão também na Escritura Sagrada, espalhada pelas cartas e por outros livros. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, ao Natal aqui. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Paulo diz, eu sou o principal. O que Jesus veio fazer ao mundo, no mundo? Salvar pecadores. Como é diferente a mensagem de Natal da Bíblia, da mensagem de Natal do mundo, e até mesmo da igreja. É o presépio, é o bebezinho Jesus, a manjedoura, toda aquela coisa romântica, aquela coisa bonitinha que criança adora, são os presentes. Meus irmãos, tudo feito para esconder a verdadeira mensagem de Natal. O Salvador veio salvar, porque o mundo está perdido. A mensagem de Natal é uma mensagem maravilhosa, mas ao mesmo tempo uma mensagem assustadora. Então quer dizer que ele veio salvar a humanidade, é? Então a humanidade está perdida? Está. Com exceção do seu povo, com exceção daqueles que creem nele, todo o restante está perdido. Isso dá mais de 90% da população mundial. Evangelho é a vinda do Salvador com a missão de salvar.
Veja como Paulo chama os seres humanos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o quê? Pecadores. Olha como é que ele fala da humanidade. Pecadores. É isso que nós somos. É isso que toda a humanidade é. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O que são os homens? Pecadores. Mas Deus os criou assim? Não. Deus os criou puros, santos. Mas os homens deram as costas a Deus e se voltaram para o pecado. E o que são os homens? Pecadores. O pecador merece alguma coisa? Só merece o juízo. Mas o Salvador desceu para, em vez de dar juízo para os pecadores, em vez de vir destruir os pecadores, vir resgatá-los, salvá-los. Você consegue perceber, meu irmão visitante, você que está aqui, você consegue perceber que você não merece nada da mão de Deus? Você consegue entender isso? Que você e eu somos pecadores indignos, que não merecemos absolutamente nada de Deus. E a gente sempre acha que merece, né? A gente nasce com essa cultura de que a gente merece, que Deus está aí para nos dar o que nós merecemos. Se Deus nos desse o que nós merecemos, todos nós exatamente agora estaríamos no inferno. Como tem gente que ora assim: Senhor, dá o que eu mereço. Se você recebesse o que merece, se eu recebesse o que eu mereço, estava todo mundo no inferno. Mas louvado seja o Senhor, mesmo sendo pecadores, Ele veio nos salvar. Ele não veio buscar gente boa não, viu, irmãos? Não veio não. Ele veio buscar maus, perversos, indignos. As pessoas que pensam que Jesus veio buscar aqueles que são bonzinhos, não entendeu o Evangelho. Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. Que pecadores? Pecadores como eu. Para você entender o Evangelho, você tem que ser o primeiro a reconhecer ser o pecador que Cristo veio buscar. Pecadores como eu, Ele veio buscar. E Paulo diz, Cristo veio buscar os pecadores, os quais, diz Paulo, eu sou o principal. Paulo era um homem santo de Deus naquela época. Um homem bendito, abençoado, um homem que tinha os dons do Espírito, que tinha sua vida consagrada a Deus. Mas ele conhecia Deus, ele conhecia a si próprio. Então ele se considerava o pior dos pecadores. E a gente faria muito bem se tivéssemos a mesma atitude. Não, Paulo, eu sou o principal dos pecadores. Como seria abençoado isso? Porque Jesus veio ao mundo, diz o texto, para salvar pecadores. Que pecadores? Pecadores que reconhecem que são pecadores. Foi por isso que Jesus falou uma vez: eu não vim buscar os sãos, mas os doentes. Eu não vim buscar justos, mas pecadores. Então, aqueles que se consideram sãos, que se consideram sadios e justos, não conseguem ser alcançados por Cristo. Não conseguem. Nessa noite eu quero te falar sobre essa maravilhosa mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o médico tomando a doença do paciente. O médico tomando a doença do paciente. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. 1 Pedro 2, 24. Diz assim a palavra do Senhor, falando sobre Cristo, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Olha, qual é a nossa doença? Qual é a doença da humanidade? Pior do que Covid, pior do que câncer, pior do que qualquer coisa que você possa imaginar,
é o pecado. O pecado é uma mazela mortal, é uma miséria, isso que a gente tem. Mas a Bíblia fala que o Senhor recebeu essa praga, essa doença maldita, o pecado, caiu sobre o seu corpo e sua alma com certeza também. Ele ficou impregnado da nossa doença e pagou a culpa por essa doença. E aí ele fala, pelas feridas dele nós fomos sarados. Então ele é o médico que toma sobre si a doença do paciente. Você tem essa doença, pecado, deixa que eu levo por você. Isso é o Evangelho. Ele é ferido. Ele carrega até hoje. Quando você morrer, ou quando Jesus vier, você vai vê-lo, e você vai ver as marcas nas mãos, nos pés e no lado dele. As feridas que te curaram. Você admite que a sua vida não é tão saudável assim? Que você não encontra paz, não desfruta alegria, não vê por que você vive, qual a razão da sua vida, você percebe que há um desequilíbrio, que você não consegue viver uma vida como você gostaria, você sente isso? Bom, então o médico está disposto a te curar, lá pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Isso é Evangelho. O que é Evangelho? O Evangelho é o bom sofrendo pelo mal, para que o mal se torne bom. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, Pedro escreve, porque também Cristo padeceu, isso é, sofreu e morreu, uma vez. Por quê? Pelos pecados. Padeceu pelos pecados. E aí ele fala, o justo Jesus, pelos injustos. Quem? Nós. Sua igreja. Toda a humanidade. Os injustos. Para o quê? Para levar-nos a Deus. O bom, Jesus, o justo, o perfeito, o santo, o virtuoso, o bom, sofre pelo mal, para que o mal se torne bom um dia. Irmãos, quando que nós vamos ser bons? Lá em cima, no céu, ou na volta de Cristo. Quanto isso, seremos pecadores justificados pela graça, temos uma medida de misericórdia na nossa vida pela presença do Espírito Santo, por esse novo homem que surgiu dentro de nós, mas ainda pecamos. Contra a nossa vontade, lutamos contra isso, mas não podemos dizer que somos bons, no sentido de perfeito. Mas o bom morreu pelo mal, para que o mal um dia possa ver essa praga chamada pecado ser arrancada de nós. Todo aquele que confia em Cristo, que crê no Evangelho, será puro, perfeito, santo e amoroso, quando chegar próximo ao seu Salvador. Eu queria perguntar para você, isso te alegra? Você se incomoda de ser pecador? Isso uma boa medida da gente se avaliar. Não, eu não me incomodo não de ser pecador, não me importo não. Provável você não ser cristão. O cristão, ele considera o pecado uma praga na vida dele. É como se o cristão, o pecado para ele é como um porco-espinho. E o ímpio, o pecado para ele é como uma almofada. Ele pega o pecado e abraça e diz, ah, que delícia essa almofada, muito confortável, e fica agarrado com ela. Agora,
O cristão, pecado para ele é um porco-espinho. Ele abraça aquele porco-espinho, começa a furar ele, ele sente a dor de pecar. Se você se incomoda com o pecado, se o pecado te perturba e você sonha em um dia o pecado desaparecer da tua vida, então você tem uma boa notícia, você provavelmente é um cristão, é um salvo. Porque o Senhor vai nos transmitir essa bondade pela sua graça, pela sua misericórdia. O que é evangelho? O evangelho é o amor que sacrifica para acabar com o pecado dos pecadores. Apocalipse 1, verso 5. O amor que se sacrifica para acabar com o pecado dos pecadores. Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Bendito seja o seu nome. Ele nos ama. É interessante que não diz aquele que nos amou, e ele amou, mas que nos ama atualmente e que nos amará para sempre. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou, e também significa nos libertou dos nossos pecados. Então nós vimos que o evangelho começa com amor e termina com amor aqui no plano aqui da mensagem. O que é o evangelho? O amor que se compadece e doa. O que é o evangelho? A graça que justifica pecadores. O que é o evangelho? A autoentrega para livrar desse mundo condenado. O que é o evangelho? A maldição recebida para resgatar malditos. O que é o evangelho? O Filho sendo enviado para obter muitos irmãos. O que é o evangelho? A vinda do Salvador com a missão de salvar. O que é o evangelho? O médico tomando a doença do paciente. O que é o evangelho? O bom sofrendo pelo mal, para que o mal se torne bom. O que é o evangelho? O amor que se sacrifica para acabar com o pecado dos pecadores. Se você crer nesse evangelho, esse evangelho que eu te expliquei agora, a boa nova de que Deus fez tudo para te salvar, você será salvo. Veja tudo que o Senhor fez por você, entra em ação na sua vida apenas pela fé. Creia que Ele fez isso por sua alma, então isso será aplicado na sua vida. Somente pela fé. Não é por obra, nem mérito, nem esforço. Não é por nossas atividades, as nossas tentativas. É apenas pela fé. E o que é fé? Fé é obra? Não. O que é fé? É um olhar para Cristo. É você dizer, o que sou? Nada. Mas Ele é tudo. Ele fez o suficiente por mim. Ele me amou. Ele morreu por mim. Ele se sacrificou. Ele se doou. Ele derramou sangue suficiente para pagar todos os meus pecados. Sua cruz escreveu o seu nome, o meu nome no livro da vida. É Ele. É Ele. E é Ele. Como ele falou uma vez, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquela serpente de bronze foi erguida no deserto para salvar o povo que estava morrendo, picado pelas serpentes venenosas. E Moisés falou, Deus falou, fala para o povo, Moisés, que aquele que olhar para a serpente será curado. E começou a acontecer, eles começaram a olhar para a serpente de bronze e eram curados. Independente de como estavam. Podia estar no estágio final do veneno. Mas o coração ainda estava batendo,
quando eles olhavam para a serpente, eram curados. Eles podiam estar lá se estrebuchando na areia, lá no final, aquelas dores excruciantes. Quando voltavam para o lado da serpente, olhavam para ela, eram curados. Todos que olhavam para aquela serpente de bronze eram curados. E hoje, Jesus foi erguido na cruz, bem alto, para que o mundo veja como obter a sua salvação. E assim como aqueles homens não faziam nada, só olhavam, você não tem nada para fazer não. Só olhar. Ter a sua esperança nele. Obter tudo que ele te deu, apenas como um presente, um dom. Receber. Se você crer, será salvo. Mas se recusar a acreditar, continuará perdido e condenado para sempre. Pensa bem, meu amado, quem morreu na cruz? Filho de Deus. Segunda pessoa divina desceu da glória para morrer numa cruz. E as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus. As pessoas dizem que está todo mundo salvo. As pessoas dizem que Jesus veio a esse mundo só para dar um exemplo de amor, só para deixar o pessoal com uma mentalidade mais positiva, só para dizer, olha, apesar de tudo que vocês fizeram, eu amo vocês, viu? Não, amado, Jesus veio resgatar, veio livrar, veio salvar, veio libertar, veio fazer aquilo que ninguém pode fazer. Por isso só Jesus salva. Ele não veio aqui para dar uma demonstração, embora ele tenha até demonstrado seu amor, mas não era esse o alvo era salvar. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Eu te pergunto, você está salvo? Você está salvo? É o único jeito de ser salvo, olhar para Cristo. Deixe-me falar uma coisa, lembrar aqui, que está em voga aí, nesses dias. É o único nome, é o nome de Jesus. Só Jesus salva. Tem outro não. Tem outra não. É só Cristo. E quem é cristão, crê somente em Cristo e mais ninguém. Mais ninguém. Só Jesus. Quanta gente enganada, né? Milhões de pessoas. Chega à beira dos bilhões que dizem que são cristãos, mas acreditam em Cristo e acreditam em fulano, em Beltrana, em Cicrana, e mais não sei o que, mais não sei quem, mais não sei o que. É só Jesus. É só Jesus. A igreja cristã evangélica não admite que uma pessoa entre, seja batizada, como vão ser os 3 hoje, e entre para o seu rol, dizendo que é Jesus e mais... Não. É só Cristo. Teste hoje a sua vida. Hoje é o dia de decisão. O que vai ser para você? O evangelho foi pregado. O que você vai fazer? Vai continuar deixando para lá? Vai se apegar de verdade? Vai confiar? Ou vai continuar vivendo essa vida e podendo ser surpreendido de repente com a volta dele? A Bíblia fala que quando ele voltar, as multidões vão bater no peito e lamentar. Sabe por quê? Porque perderam a chance, porque ouviram falar e desprezaram, não acreditaram. Essa Bíblia aí, esses crentes, não acreditaram. Mas quando ele aparecer, as pessoas vão dizer, aí vão bater no peito. Eu tive uma chance, aliás eu tive centenas, milhares de chances. Quantos anos eu ouvi essa mensagem, eu não acreditei, agora ele está aí. E a Bíblia também fala que muitos vão tentar se esconder pelos buracos desse mundo. Mas será tarde. Creia hoje no Evangelho. Você ouviu o Evangelho.
todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Que Deus o abençoe, que todos nós aqui possamos crer no nome de Jesus. Vamos lá para baixo? Convido a todos, tá? Não vão embora não, todos fiquem aí para a gente poder participar desse batismo, observar, tá bom? Podemos descer e ficar ali, lá embaixo, no salão lá de baixo, que é o batistério.